Estamos começando mais um episódio de Psicancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Lê. Eu sou a Camila. E hoje a gente vai falar sobre como ser um bom estudante de psicologia. Na verdade, talvez algumas das coisas que a gente vai comentar aqui sejam úteis para pessoas que estudam no geral. E seja você um estudante numa instituição formal, então fazendo uma graduação, ou uma pós-graduação, ou mestrado, doutorado, alguma coisa assim, ou você estando numa profissão que exija aprimoramento contínuo, que na verdade são todas. Então, talvez esse episódio seja útil para bastante gente, se você pretende manter uma rotina de estudos ativa e acredita que o autoaprimoramento contínuo é uma coisa que você quer desenvolver. Mas aqui a gente vai dar uma ênfase em especial para como ser um bom estudante de psicologia, porque eu agora sou estudante de psicologia, elas duas fizeram a faculdade de psicologia, a gente vai dizer um pouco da nossa experiência e dar um pouco, nossos palpites, recomendações, o que a gente falaria se a gente pudesse voltar atrás. Queria começar perguntando para vocês, se vocês tivessem que olhar para trás e dar um conselho para vocês do primeiro semestre da faculdade, qual seria? A faculdade de psicologia foi minha segunda faculdade. Então, na primeira faculdade, eu sou economista de primeira formação, eu levava tudo muito a sério. E na faculdade de psicologia eu já entrei com outra cabeça. Eu já pensei, bom, eu vou usar o que for útil, estudar o que for útil, me dedicar para o que for útil. E o que não for absolutamente útil para mim, por algum motivo que seja, sei lá, enfim, algum motivo que eu teria embasamento para isso, né? Eu não vou me desgastar estudando. Então, assim, não preciso tirar 10 em todas as matérias. Não de um jeito assim, seja vagabundo, mas de um jeito assim, priorize as suas horas de estudo. Tem algumas matérias na faculdade que, assim, por exemplo, eu já entrei sabendo que eu não queria ir para psicanálise. Eu não vou gastar meu tempo para tirar 10 em psicanálise, tipo, não. Quando você entrou na faculdade, você já sabia do conceito de psicologia baseada em evidências? Não. E por que você sabia que você não queria ir para psicanálise? Eu li sobre psicanálise freudiana, que não existe só essa psicanálise, então não tô colocando todo mundo no mesmo balde. Já colocando. Não, é porque eu acho que é muito mancado o jeito que a gente fala, mas é que eu li sobre psicanálise no ponto de vista ali do Freud e achei aquilo uma coisa assim, muito 1900 e 900, e falei, tá, eu não quero. Mas eu achava que eu ia seguir a linha do humanismo. Eu também. Eu entrei super Carl Rogers ali na... E era isso, e assim, queria estudar sobre o cérebro, queria estudar... Agora, por exemplo, psicologia, como é que chama? Organizacional. Jamais, eu nunca quis trabalhar em RH, trabalhar em empresa, ou questões infantis específicas, não do que é de desenvolvimento, que a gente tem que saber, mas assim, questões específicas da infância, da adolescência, não quero nem passar perto. Saber o que você quer. No entanto, às vezes a gente entra na faculdade muito bebê e não sabe o que quer. Aí é bom dar uma chance para tudo, né? Mas se você já tem delineado ali o que você quer, o que você não quer, eu talvez me daria essa dica. E foi, inclusive, a dica que eu me autodei. Tanto que eu faltava muito. Então, se você pudesse voltar no tempo, você não faria nada de diferente na faculdade? Faltaria mais, com certeza. Anotaria minhas faltas para ter um controle mais rígido de faltar exatamente o quanto eu podia. Porque eu realmente acho que a pior coisa para minha formação de psicóloga foi fazer faculdade. Tá tudo errado nesse episódio. Tá tudo errado nesse episódio. Me desculpa, eu tô sendo honesta. Eu posso dar uma resposta politicamente correta. Não, a gente gosta. Tá é um bom lugar para você não ser politicamente correta. Tá bom. E você? Eu talvez não vou melhorar muito também. Ih. Porque psicologia foi a terceira faculdade que eu comecei, né? E aí, quando eu entrei em psicologia, a minha mentalidade era, agora eu vou fazer esse negócio até o fim. Vou pegar o diploma, nem que eu odeie e nunca mais, né, não queira trabalhar com isso. Nossa, Camille, que conselho péssimo. Mas é porque eu tinha largado 3 faculdades já. Eu não tinha nem coragem de falar em casa, não gostei mais dessa, então acho que eu vou tentar outra coisa. Tipo, não cabia mais, sabe? Uhum. Então, quando eu entrei na psicologia, eu pensei, nisso aqui eu vou me formar. nem que seja assim aos trancos e barrancos, mas eu vou até o fim. Não era uma paixão da minha vida. Eu me apaixonei pela psicologia praticando ela depois de formada. Os 5 anos de faculdade para mim não foram... Nossa, o amor da minha vida, isso aqui, né? Eu tinha algumas coisas que eu sabia que eu não queria, infantil eu não queria, mas eu achava, inclusive fui, né, para uma área muito mais off-clínica do que clínica, teoricamente, né? Durante todos os anos da faculdade, eu sabia que eu não queria clínica, mas se eu fosse para clínica, o que mais me chamava atenção era a psicanálise, por incrível que pareça. Mas eu sempre quis trabalhar em equipe, trabalhar numa empresa. Então, quando eu tinha que fazer estágio organizacional, eu adorava. Era assim,
algo que eu gostava. Eu estagiei 2, 3 anos da minha formação numa delegacia, então eu tinha contato com outras equipes, né? Delegados, escrivões, policiais, assistente social, enfim. Eu gostava desse ambiente de trabalhar em equipe. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar em hospital, né? Eu também estava inserida numa equipe multidisciplinar e eu gostava dessa multidisciplinaridade, né, e de fazer parte de uma equipe. Eu sempre gostei de trabalhar assim. Eu achava que a clínica fosse, para mim, ser algo muito tedioso, muito solitário, né? Eu não ia ter com quem dividir, sabe? Tipo, conversar com alguém, dividir as minhas impressões. E aí, a clínica, ela não me chamou atenção a princípio. Fiquei 10 anos trabalhando em equipe, né? Trabalhando em hospital e era o que eu mais gostava de fazer. Migrar para a clínica, para mim, foi bem difícil. Mas, engraçado, né? Como as pessoas são diferentes, eu sempre quis clínica exatamente porque era solitário. Mas eu acho que é um estigma que é solitário. Era a minha impressão, mas de fato não é. Tanto que eu estou inserida em vários grupos de estudo, de trabalho aqui com vocês, né? Grupos de treinamento de habilidade, eu conheço várias pessoas. Pode ser solitário, né? Assim... É porque talvez a gente tenha que contextualizar. Se um psicólogo atende 8 pacientes por dia, 5 vezes na semana, de fato não vai sobrar a agenda dele para ele trocar com pares. Mas, idealmente, desde o que a gente aprende, do que é ético a se fazer, você tem pelo menos um momento por semana da supervisão, no começo ali que você está se formando, então você vai ter uma troca com seus pares. Você está em cursos constantemente. A maior parte dos psicólogos que eu conheço está sempre em cursos, então você tem aquela troca, o networking, etc. Você tem que estar... E tem outras modalidades, então tem o treinamento de habilidades que vocês fazem. Então, eu acho que, para nós, a gente está sempre muito em contato com outros profissionais. Mas, dependendo de caminho que você envereda, da sua rotina, talvez algumas pessoas tenham essa percepção. Eu tinha essa ideia. Até porque eu acho que quando eu me formei, não tinha WhatsApp. Tinha? Quantos anos tem o WhatsApp já? Já existia o WhatsApp para trocar informação e para estar... É verdade, não tinha nada disso. Era, de fato, talvez mais isolado do que outras áreas da psico. E talvez essa dica seja uma dica que eu me daria pensando bem, assim, utilize a seu favor as redes sociais. Porque, às vezes, a gente tem uma birra, né? Psicólogo do TikTok. Mas, assim, tudo que tá aqui hoje para mim na minha vida é rede social que proporcionou. As trocas pela internet, porque senão a gente fica restrito ao mundinho da faculdade, que às vezes é bem inho, né? Então, assim, saia do... Adorei essa dica. Pra mim, a faculdade, ela era só uma bateção de cartão ali. Eu acho que quanto mais você vai nas suas aulas da faculdade e sente que, pô, que legal, eu tenho uma base disso aqui, que legal, vou me aprofundar nisso, que legal, isso aqui eu já ouvi falar no curso tal, melhor. Eu acho que quanto mais deslumbrado a gente fica com a faculdade, menos a gente tá indo bem, não sei. Eu também tive a experiência de fazer psicologia como segunda graduação. A minha primeira foi Relações Internacionais. E eu era assim, eu sou nerd desde sempre. E na minha primeira graduação, eu idolatrava os professores. Eu entrava na sala, sentava na primeira carteira, anotava cada vírgula do que eles falavam e ficava tipo, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser que nem eles sabem tudo, eu não sei nada, e uau. E isso teve o seu valor, porque eu acho que eu levei, mas talvez um encantamento assim, demais. Eu levei a primeira faculdade como se fosse, assim, o Olímpio dos professores. Será que a gente não está sendo enviesada pela nossa experiência? Porque pensando bem, se psico tivesse sido a minha primeira faculdade, eu não ia fazer ideia do que estava acontecendo e talvez eu tivesse o mesmo comportamento que eu tive em economia, que era assim, essa coisa do... Tudo era novo, deslumbramento. Que eu acho... Eu não sei se era a idade, eu não sei. Que existe uma... Eu estava pensando isso num outro contexto que eu vou trazer aqui. Existe uma idealização do mundo acadêmico muito pesada. Então, eu tenho uma amiga muito próxima que não tem graduação. E ela estava até falando essa semana alguma coisa do tipo, mas aquele cara é veterinário, ele não vai querer ficar comigo, que não tem formação. Nossa. E aí eu fiquei... Mas por quê? Assim, você pode ser uma pessoa incrível independentemente de ter ou não uma graduação. Mas eu acho que a gente tem um negócio quase que de castas, assim. Então, tipo, a pessoa tem graduação, ela é superior. E aí E eu projetava muito isso até, nossa, quando eu tiver graduação, eu vou saber o que eu tô falando. E aí depois tem o mestrado. Só que aí você entra num negócio de perseguir a cenourinha, que pode ter tanto no mundo corporativo quanto no mundo acadêmico. Não, mas quando eu tiver pós-doutorado, aí eu vou saber o que eu tô falando. Porque a palavra, eu vou ser uma pessoa que deu certo na vida e tem valor, e a minha palavra tem mais peso. E até, acho que quando a gente vai virando mais cético, a gente vai percebendo que, por mais que isso seja polêmico, o
o tanto de formações que a pessoa fez não determina o rigor ou a qualidade ou a verossimilhança daquilo que ela tá falando. Ela pode ser pós-doutorada em física e falar um monte de merda. Um exemplo disso é o Amit Goswami, que ele foi um físico que trabalhava na área, publicava, etc. Era um acadêmico. E com o tempo ele foi encaminhando para falar de física quântica aplicada ao comportamento. E aí virou uma bagunça tudo que ele faz. Começou a escrever uns livros de autoajuda, do tipo um que chama Consciência Quântica. E explicando que dá sim para você reunir espiritualidade, ciência, fazer misturar no mesmo saco. E ele dá o quê? A carteirada. Não, mas eu sou PhD em física. Sei lá exatamente a titulação que ele tem. Mas eu acho que essa guinada do ceticismo me ajudou a ver que, na verdade, essa carteirada é um viés, é o argumento da autoridade que a pessoa tá usando em cima de você. Então pode descer o PhD do não sei o que lá e falar um monte de merda. O título não diz muita coisa. Mas eu ficava iludida que, assim, não, eles são acima de mim, né, na casta, então eu preciso ouvir absolutamente tudo que eles falaram. Então um conselho que eu daria um pouco... para de endeusar os professores. Eles são humanos, assim como a gente. Eu tive professores incríveis ao longo da minha vida, assim, que eu vou levar pra sempre na memória, porque nerds gostam de professores. Eu fico tipo, uau, essa pessoa é incrível, de fato. Mas sempre absorver todas as informações que estão dando com uns 12 pés atrás. Porque, assim, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo tem essa ideia. Mas muitas vezes, para você se tornar um professor acadêmico, você recebe cadeiras ou matérias que você vai dar que você não é especialista. Você não precisa ser especialista em determinada coisa para você dar aula dessa coisa. Então, você chega e meio que tem que aprender aquele assunto para ensinar. Uhum. Então, não necessariamente aquela pessoa que está te ensinando, sei lá, farmacologia é a melhor pessoa para te ensinar isso. Eu tive uma disciplina de transtornos de personalidade, de acordo, teoricamente, seria da psicopatologia ateórica, então, com base no DSM, com um professor que era totalmente contra, assim, ele meio que não acreditava e achava que o diagnóstico são uma caracterização reducionista, patologizante, que a APA é uma conspiração e nananã, e entrava na sala para doutrinar. Então, assim, se eu talvez não tivesse o repertório que eu adquiri fora da faculdade, eu teria muito menos senso crítico para filtrar. Será que aquele professor da faculdade está falando alguma coisa que é pertinente mesmo? Uma coisa que eu acho que a gente também pode deixar de dica, e levando em consideração que a maioria das pessoas que entram na faculdade são mais novinhas, é deixar de lado o mundo da fantasia, né? Como eu gostaria que as coisas fossem. Então, assim, eu vou entrar na psicologia e eu vou criticar o sistema. E, assim, não estou dizendo que não é válido, mas a gente precisa tomar muito cuidado com com esse cunho ideológico que tem dentro das faculdades, né? Então, assim, eu vou criticar o capitalismo e é isso aí. É nóis. Eu tenho 2 pacientes bem jovenzinhas que estão em fase de vestibular agora, né? E elas têm essa ideia mágica do ensino médio, do terceirão, que elas, eu acho um saco estudar química ou, sei lá, física. E o dia que eu puder, o dia que eu estiver na faculdade vai ser ótimo, que eu vou estudar só o que eu gosto. Uhum. E eu fico assim, só que não. Será que eu conto agora? Né? Ou eu espero ela entrar na faculdade para quebrar esse encanto aí? É isso. Nenhuma faculdade que você entrar, ainda que seja um curso que você se identifica muito, vai ter todas as disciplinas que você adora. Mas se você encarar isso com má vontade, uma má disposição, do tipo, não gosto disso, você tem que entender que esta disciplina é o meio que você precisa suportar para poder chegar lá no seu objetivo final, que é conseguir o diploma para poder exercer aquela profissão. Uhum. Então, por exemplo, na psicologia, tinha várias coisas que eu não gostava. Sei lá, eu ficava pensando, por que eu preciso estudar estatística? E aí, agora eu, querendo fazer pesquisa, eu entendo a importância do porquê. Mas quando eu era mais jovem, eu ficava muito emburrada. Do tipo, vou fazer o quê com essas planilhas, né? Tipo, na profissão, não é para isso que eu entrei. Enfim, eu acho que a gente precisa baixar um pouco as defesas e entender que a gente vai ter que passar por coisas que a gente não gosta para poder atingir o nosso objetivo maior. E eu acho que é no meio do caminho entre o que vocês duas falaram, porque, por exemplo, a Lê começou dando uma dica de que, assim, não é tudo igual, não são todas as disciplinas igualmente importantes se você já tiver mais ou menos um direcionamento de para onde você quer ir. Por outro lado, o mínimo de cada disciplina você vai ter que fazer para poder ser aprovado, porque você precisa do seu diploma, né? É um mal necessário para a gente poder atuar. E aí, eu acho que tem uma coisa que eu diria também, aprenda a desenvolver sua capacidade de priorização. Tem uma frase do Clay
Turk, eu nunca sei o nome dele, mas é um cara do mundo dos negócios que ele fala assim, o problema não é o excesso de informações, é a falência dos nossos filtros. Se a gente não souber determinar o que é relevante da gente levar com a gente e o que é menos importante, fica muito difícil, porque aí você... Assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas na faculdade geralmente a gente tem uma ementa, tem a referência bibliográfica que a gente vai ler ao longo do semestre. A carga de leitura, se você somar, sei lá, 10 disciplinas do semestre e você for ler absolutamente tudo que está previsto ali naquele plano, você vive para ler. E assim, eu vou ser sempre a primeira pessoa entusiasta da leitura e da busca do conhecimento e etc. Mas, será que aquilo que eles estão dando naquelas disciplinas que você já filtrou como não tão relevantes para o seu desenvolvimento deve ser de fato lido? Será que não vale mais a pena você ler o básico, saber o básico e poder investir o seu tempo naqueles cursos de formação fora da faculdade? Tenho certeza absoluta que muito da profissional que eu vou ser, eu construí esse fundamento muito mais em instituições informais. Então, cursos livres de psicólogos que eu conheci fazendo divulgação científica na internet, no YouTube, no Instagram, e depois vi que eles, de fato, tinham uma carreira séria, etc. Você também tem que saber, né? Tem um mínimo de filtro de saber quem é confiável e quem não é. Mas eu fui descobrindo que eu aprendi muito mais fora do que dentro. Sim. Então, assim... Eu acho que a geração atual, ela tem muito mais oportunidades, realmente, de já começar a direcionar os interesses, buscando fora da faculdade, o que realmente é interessante para ela. Quando eu comecei a faculdade 20 anos atrás, era muito limitado. A gente nem sabia quais eram as opções que tinham por aí. Não existia curso livre, gente vendendo coisa na internet, não existia infoproduto, né? A maioria dos livros... A gente pegava o capítulo que o professor queria ensinar e a gente pegava no Xerox. A gente nem recebia, né? Tipo, a indicação de comprar o livro para poder ter a perspectiva toda. A gente lia só ali um recorte daquilo. Então, talvez a minha dica para quem está nessa geração nova aí comece já a trilhar o seu caminho fora da faculdade antes de sair da faculdade. Possível, Porque quando eu saí da faculdade, aí que eu fui buscar uma pós-graduação, aí que eu fui ver o que eu ia gostar de fazer. Eu poderia ter me antecipado, né? E começado isso muito antes. Eu tô pensando aqui que talvez a gente esteja sendo muito duras. Às vezes, vamos supor uma pessoa que entra na faculdade ali nos seus 17 anos. Tudo bem também se ela, né, for um pouquinho mais devagar? Não sei, eu fiquei pensando... porque hoje em dia a minha cabeça é completamente diferente. Eu penso, nossa, eu gostaria de poder voltar no tempo, já ter feito psicologia primeiro, e já não sei o quê, adulteza, sei lá. Mas assim, eu sempre fui muito nerd. Porque você não pode voltar no tempo. Eu não posso, mas assim, essa coisa do... se antecipe e tal, não sei até que ponto os nossos conselhos não vão soar como uma pressão a mais. Do tipo assim, se leve a sério, mas não tanto. Sabe como? Não sei se ficou... Não sei se... Não, eu entendo, porque eu também acho que existe uma ideia de que a gente consegue abraçar o mundo. Então... Você tem que dar conta dos conteúdos da faculdade, você tem que começar a produzir conteúdo o quanto antes possível, você tem que consumir cursos fora da faculdade e atrás da literatura, que esses cursos também recomendam, além da bibliografia básica da faculdade. Quando você vê, esse negócio está te devorando, isso que muitas pessoas têm que conciliar a faculdade com o trabalho. Né? Às vezes nem é a única coisa que a pessoa faz estudar. Sortudos são aqueles raros que conseguem dedicação integral à faculdade de fato. Então, é muito desafiador. Talvez, sim, seja um passo de cada vez e passar pelo processo da faculdade sem olhar para frente. Mas, eu não sei. Eu tenho esse pensamento que você disse, tipo, se eu pudesse voltar no tempo seria melhor. Por outro lado, eu só acho que eu consegui absorver a formação com a criticidade que eu absorvi por já ter feito uma outra faculdade. Por já ter estado no mercado e sabido que a faculdade não é esse um lugar panaceia, né? Essa panaceia toda que a gente sonhou que seria, sabe? Eu acho que essa maturidade é muito importante. E muita gente vem para psicologia como segundo curso, né? Não sei a métrica desse fenômeno, mas olhando para minha sala, conversando com pessoas, é bem comum que isso aconteça. Eu fiquei pensando também da questão do básico bem feito. Porque a gente falou tanto de formações por fora, mas assim... Faça o básico bem feito, né? Muita gente se forma e faz 1 trilhão de cursos, mas nunca parou para ler o livro base que embasa toda a teoria. Sabe assim, aquela coisa do... Vamos primeiro arrumar a cama, né? Então, assim, é lógico, você pode se especializar, você pode fazer curso disso, daquilo, mas a base é importante você ter. Talvez a base não seja adquirida na faculdade, muito provavelmente não vai ser, né?
Até porque tem muita coisa na psicologia que a gente aprende meio que fazendo. Mas também não esquecer que você precisa, antes de ser o cara mais foda, você vai ter que saber o basicão. E às vezes, um psicólogo excelente, ele faz o básico bem feito. Eu pensei agora nisso da leitura dos originais, por exemplo. Porque é muito comum que hoje em dia a gente esteja acostumado a receber as informações de uma forma muito digerida e didática e a um clique de distância. Você quer a gente, por um tempo, falavam que a gente está na era da informação, né? Então, assim, nossa, as coisas correm muito rápido, sim. Só que, ao mesmo tempo, é tão fácil conseguir a informação que eu sinto que ela seja um commodity. Ela já virou tão acessível. Você põe no chat, você põe no Google, você já tem tudo que você quer na sua mão. Então, eu acho que fica um pouco atrofiada a habilidade de você ler de forma crítica um negócio que demanda mais esforço, empenho. Porque, às vezes, você vai ler Skinner no original e não vai ser tão fácil a primeira vez que você tiver contato com o livro dele, por exemplo... Ciência e Comportamento Humano, que é aquele livro da capa cinza, sabe? É um dos bem classicões dele que eu acho que tem que ter a experiência de ler aquilo no original. Porque também eu acho que para criticar algumas coisas você tem que ter alguma base. Por outro lado, você não tem que ter lido a obra completa do Freud para conseguir criticar o negócio. Então, assim... Sempre, né, parcimônia, mas eu acho que isso que você está trazendo é que muitas vezes a gente quer, talvez, dar um passo maior do que a perna sem ter construído a fundação básica, que é ler alguns dos autores originais de algumas teorias. E também, às vezes, você fica demonizando muito, não, psicanálise, não sei o que lá, mas eu li muito Freud na minha graduação. E acho, inclusive, que contribuiu para a minha formação. Primeiro porque eu também, e se for pensar numa perspectiva da contribuição histórica da psicanálise, eu acho que foi muito relevante. Veio como uma quebra de paradigma da psiquiatria, da neurologia e etc. Então, assim, eu acho que tem que ler. E as pessoas talvez escutem isso num sentido de, é descartável, deixa eu pesquisar o que tem de mais atual, sabe? Não é bem isso que a gente quer dizer. O que você falou das obras, eu acho muito, muito interessante. Eu fiquei pensando quando eu fiz economia... eu fiz na PUC. E a PUC tem um viés muito esquerda marxista, assim. Então, a gente teve que ler, assim, em tese, né? Eu acho que eu tive 3 semestres só para discutir Marx. E eu era muito curiosa. Então, eu comprava todos os livros da bibliografia. Depois, eu doei tudo, vendi tudo. Porque eu tinha muito livro, assim. Era um negócio que eu achava que eu só ia conseguir me formar se eu lesse tudo. Não sei o quê. Então, eu li Marx pra caralho, assim. E é um negócio que... É o que você falou, eu não precisava ter lido tudo aqui. Na verdade, o Marx em específico não precisava mesmo. Assim, de repente, ali o Capital Volume 1, você já fala, tá bom. Já deu para ter uma ideia. Tá bom, vamos lá. Então, tá bom, fica ali. Tá, tudo bem. Mas, assim, às vezes a gente peca... Eu acho que é tudo a questão do equilíbrio, né? Nem tanto pro mar, nem tanto pra terra. Muita calma, eu não preciso ler só o resumo... Mas eu também não preciso ler. Agora, eu quero seguir um negocinho aqui, tá tudo bem eu querer ter a coleção inteira de todos os livros da DBT, por exemplo. Né? Mas sabendo que a gente tem que ir num ritmo que faça sentido. As pessoas se cobram muito. Hoje em dia, eu vejo a faculdade, talvez até por ser minha segunda graduação, de um jeito até meio relaxado. Mas a primeira faculdade que eu fiz era um negócio assim, eu já fui pra aula com febre. Porque na minha cabeça... Nossa, nunca. Nossa, eu tinha que ir pra faculdade. A faculdade era importantíssima. Eu tinha dor de barriga antes de prova. Era um negócio assim... Eu, na escola, era uma aluna super foda-se. Na faculdade, não sei o que aconteceu ali. Não sei se é porque... mediana a vida inteira. Não, na faculdade... Eu fui obsessiva a vida inteira. Eu não sei se é porque tinha muito números, né? Muito exatas. Eu nunca fui boa nisso, então eu queria ser a melhor da sala pra provar que eu conseguia e tal. Então era um negócio assim, eu estudava a noite inteira, virava nisso. Um negócio que, eu sofria tanto com essa questão de autocobrança, no fim das contas, pra quê? Né? Não tô dizendo que não é bom ser nerd, estudar, mas assim, qual que é o limite do saudável? Ainda mais sabendo que vai chegar uma hora que você vai ter que fazer um estágio, vai chegar uma hora que você vai ter que entregar um trabalho, vai chegar uma hora que talvez você não tire 10. E daí? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Eu acho que cada pessoa tem que olhar o que faz bem pra si mesmo. Eu nunca admiti, por exemplo, pegar DP. DP é dependência, né? Quando você tem que repetir o serviço. Isso pra mim sempre foi assim, não. Não é. Nunca, nunca peguei uma DP na minha vida. É um limite para mim. Eu coloquei um limite. Se um dia eu pegar uma dependência na minha vida, nem volto pra... Não. Mas não é esse ferro e fogo que eu acho que funciona. Meus exemplos são péssimos, porque às vezes eu acho que eu faço tudo muito ali. Mas assim, sabe... Eu nunca tive esse negócio de autocobrança. Eu só queria passar. E eu estudava o suficiente para conseguir.
Tanto que assim, eu não tinha, Deus me livre de pegar uma DP, eu vou me sentir burra, ignorante, não vou mais querer fazer uma DP. Eu só não queria pegar DP, porque eu não queria ter que repetir aquilo. Para mim ia ser aversivo, chato, ter que fazer de novo um negócio, mais uma hora, toda semana da mesma coisa, enfim. Então eu nunca peguei DP, mas eu nunca fui aluna que precisou do 10, sabe? Nossa, eu já sofri muito. Não posso dizer o mesmo. Em economia eu precisava do 10. Talvez porque a minha realidade era muito diferente, né? Eu já tinha filho quando eu comecei a fazer faculdade, então... De fato, almejar um 10, sendo que eu tinha que cuidar de uma casa, criar uma criança e outros pratinhos tantos para equilibrar, sendo tão nova, eu sabia que eu não ia dar conta de fazer tudo com perfeição. Então, eu equilibrava do jeito que dava. E passar de ano, para mim, era um indicador que estava indo tudo muito bem, porque a chance de dar ruim era grande, né? Como os contextos são interessantes, né? Eu fiquei pensando que quando eu comecei psicologia, eu fiz 1 ano. E eu parei psicologia, eu tive que parar, eu fiquei em internação domiciliar. Então, foi um negócio assim, que parou a vida ali pra... Opa, bati no microfone. Parou a vida pra cuidar da saúde mental. E esse ano que eu fiz de psicologia, eu não retomei. No sentido de que eu me cadastrei, não, como é que fala? Me matriculei de novo na faculdade quando eu melhorei, depois de 1 ano. E comecei do zero, porque eu pensei, eu nem sei o que estava acontecendo. Depois eu até cortei umas matérias que eram inúteis, mas a princípio eu ia refazer. Então, temos aqui na mesa, você falou, eu tinha um filho. Eu falei, cara, eu perdi 1 ano porque eu dei uma surtada ali pesado, né? São realidades diferentes. O que adiantaria eu ter falado aquela hora que eu parei a faculdade? Não vou mais fazer, não porque eu não dei conta, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Ou eu tava muito velha, porque eu tava trabalhando, eu já tinha lá pros meus 20 e poucos anos, então eu pensava, não vai mais dar tempo, é melhor não. Eu podia estar pensando nisso até hoje, né? Então, olha quantas coisas diferentes a gente tem que pensar, depender do contexto de cada um. Não tem resposta certa. Qual que é o contexto? Com certeza. Sempre tem que olhar para isso, mas eu acho que as nossas experiências talvez digam, sei lá, ajudem alguém a eventualmente decidir o caminho, ou se inspirar, ou fazer diferente, porque não faz sentido no seu contexto, não sei. Mas eu acho que uma coisa também que eu ia trazer, que falar inglês deixou de ser um diferencial e é um negócio basal, assim, porque a linguagem em que a maior parte do material científico é publicada é em inglês. Então, eu vejo que ter facilidade, familiaridade com essa língua para acessar o que a ciência está produzindo em primeira mão é fundamental. Porque, assim, a coisa que vai... Quando vier traduzido para o Brasil, provavelmente vai ser um livro. Livro tem menos rigor científico necessariamente do que artigos científicos. Então, como que você vai ler os artigos científicos? Eu já conversei com pessoas que falam, não, mas você pode hoje traduzir tudo no Google, no ChatGPT. Eu não sei. Eu sou reticente. Eu diria, se eu pudesse dar conselhos para uma pessoa que está no primeiro semestre de psicologia ou de qualquer curso da saúde, seria, claro, faça prática baseada em evidência, só que o que vem acoplado nisso é a necessidade de saber inglês, porque para fazer PBS você tem que estar a par da literatura científica que está, em sua maioria, em inglês. Vocês acham que... Eu acho que é sofrido você depender de ter que traduzir qualquer coisa que você for ler e ficar pensando, será que essa tradução tá boa? O que será que quis dizer isso aqui? E hoje a gente tem tanto, eu não sei, eu adoro professor de inglês de Instagram, assim, é uma coisa que eu gosto de ver, eu não sei, é um hobby, assim, eu gosto de ver videozinho ensinando inglês, eu tenho inglês, mas eu quero ver o videozinho, eu gosto do teacher não sei o quê, não sei o que lá, eu adoro esse conteúdo. Inclusive, tinha um que eu seguia, que eu não lembro o nome do cara, mas ele era tão figura, sabe assim, do tipo, deu vontade de fazer curso de inglês só porque eu gosto. E é muito menos sofrido você aprender o diabo do inglês, até porque quando a gente fala do psicologia ali, do acadêmico, as palavras se repetem, existem alguns termos que, se você domina, vai fazer sentido. É que nem quando você começa a estudar metodologia científica. No começo quê? Depois de um tempo, com aquela familiaridade, você lê um negócio e você fala, uma revisão sistemática. Mas eu já sei mais ou menos o que é. Eu não preciso ser craque nesse negócio. Mas eu sei o que está acontecendo. Por que eu vou ficar dependendo de traduzir coisa no Google Tradutor? Poxa... eu não sei, eu acho legal aprender inglês. De novo, eu tô colocando meu viés aqui, né? Mas tem tantas formas divertidas e gratuitas de você aprender. A gente assiste... O brasileiro, ele consome tanta literatura, tanta série, filme, música, gringa, né? Poxa, vale a pena. E eu acho interessante as faculdades, interessante de um jeito triste, as faculdades não trazerem o inglês como... uma grade... Talvez até que obrigatória. Da mesma forma que a metodologia científica da faculdade, a gente aprende norma ABNT. Véi, psicologia nem usa ABNT. Que porra... não, fazer o TCC na ABNT. Eu tive que fazer na ABNT.
na minha primeira graduação era obrigatório. Quando você entrava, você fazia o vestibular e uma prova de inglês e espanhol. E aí você tinha que ter no mínimo, No mínimo o inglês e a terceira língua, além do português. Então, você podia escolher qual você tivesse mais facilidade. A depender da sua nota, virava automático na grade que você tivesse essa disciplina. Então, pela natureza da profissão, relações internacionais, então é possível que tenha isso em outros cursos. Eu acho que na psicologia seria bem interessante. Mas eu acho que o mais importante de tudo é manter um senso crítico ali na hora que a gente, talvez esse primeiro momento seja manter o senso crítico na hora que você está absorvendo as informações e sempre se perguntar. Eu ouvi uma vez um psicólogo falando sobre isso, tipo, como eu sei, então, em quem eu posso confiar se a gente tem que ficar quando você vai estudar PBS, você fica cético pra caramba, o título do cara não quer dizer muita coisa, porque ele pode ser pós-doutor e falar uma besteira, e agora, né? E aí ele falou que uma pergunta muito simples que pode te ajudar a solucionar isso é olhar pro conhecimento que tá ali e perguntar, como você sabe disso? Porque, por exemplo, existe o complexo de Édipo, nanana, como você sabe disso? De onde veio? Em que está sustentada essa afirmação? Então, eu acho que isso ajuda a ter um pragmatismo muito grande, que é importante na formação. Outro problema que eu acho que é muito comum aos alunos é a procrastinação. Eu não sei se vocês sofriam disso, assim, mas tem vários estudos, inclusive, que estudam procrastinação e perfeccionismo clínico como demandas muito frequentes, né, no nosso tempo, e que colocam os estudantes como a população principal, assim, porque é uma coisa que acontece muito nesse contexto. Eu não sei se vocês sofriam com isso, vocês veem algum jeito de contornar isso? Eu recomendo o episódio de procrastinação, a gente falou disso. Não, eu não sofria muito com isso. Eu particularmente, na faculdade, porque assim, quando é coisa de fazer um trabalho, não sei, isso pra mim sempre foi muito tranquilo. Eu sempre deixei pra última hora. Eu não sei, na maioria dos anos eu não tinha caderno. Meu jeito de estudar, eu não sei como funciona. Mas como você é nerd e não tem caderno? Eu você é uma nerd falsa. Eu não sei, eu leio as coisas, eu estudo. Quando eu anoto, eu jogo fora, porque eu não vou reler meu caderno. Se eu anotei, aquilo pra mim, o anotar é tão... como se eu estivesse escrevendo na cabeça. Eu não sei, meu jeito de Será estudar... que você tem uma memória muito, muito boa? Não sei, eu não sei o que acontece com a minha cabeça. O meu jeito de estudar não faz sentido, mas funciona. Uhum. Não sei. Pode ser que eu esteja me enganando. E, na verdade, eu só sou uma fraude. A gente pode descobrir isso daqui a uns anos. A gente até ia comentar algumas técnicas de estudo que também são empiricamente sustentadas e que podem ajudar o estudante de psicologia ou de qualquer disciplina, né? Que quando você entra na faculdade, a gente tem caminhão de conteúdo e nem na escola a gente aprendeu a aprender. A gente não olha para como o nosso cérebro absorve as informações, quais são as melhores técnicas para eu reter isso aqui. E muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu cresci com a crença de quanto mais eu lesse, quanto mais eu visse aquela mesma coisa, mais isso ia grudar na minha cabeça. E não é verdade. Então, tem um método, vários artigos e estudos, enfim, eu posso deixar nas referências, mas tem alguns estudos que comparam o aluno que leu e depois releu e foi lá fazer uma prova, ou o aluno que estudou de forma ativa e depois foi lá fazer uma prova. Ler mais de uma vez não é um preditor de melhor desempenho na prova. Então, o que a gente tem uma literatura robusta mostrando que é um bom caminho são as metodologias de estudo ativas. Então, a gente não fica ali passivo na frente do professor, ouvindo ele falar aquele monte de informação, ou lendo aquilo e achando que vai entrar na nossa cabeça. Por isso que eu estava falando, se você é um mistério. Porque, assim, Mistérios da medicina. Porque eu acho que... quando você escreve, mas também tem o jeito certo de fazer as anotações. O ideal, tem várias técnicas que partem desse princípio com os nominhos meio diferentes. Eu vou usar um exemplo aqui da técnica de Feynman, que é você entra em contato com o material que você quer aprender, aí você não fecha, né, não pode mais olhar, e tenta resumir com as suas palavras do jeito mais simples possível, usando talvez metáforas, como você explicaria, sei lá, para uma criança de 7 anos, e você faz esse mini resumo. Nisso que você transmite para o papel nas suas palavras, ou simula que você vai ensinar aquela coisa, você vai fortalecendo aquelas conexões, porque você tem que recuperar na sua memória sozinho, sem acessar aquele material de base. Então, é uma das técnicas que eu gosto bastante, eu acho que é bem simples de fazer. Só que eu sempre fui do caderno, anotação, só que às vezes eu só transcrevi o que o professor estava falando, né? Quando eu não conhecia esses métodos, eu simplesmente copiava tudo alucinadamente. Hoje eu acho que eu deixo muito mais espaço para ouvir, absorver criticamente, traduzir uma coisa que vai ser relevante para mim, que eu vou querer consultar no futuro, aí eu faço as anotações. O que eu acho que talvez... Eu fiquei pensando sobre qual é que é, né? Eu acho que eu tinha muita dificuldade, eu tenho ainda. Quando eu vou estudar uma coisa que não me interessa,
Aí o negócio fica difícil. E tem outra questão. Meu hobby sempre foi leitura, desde criancinha. Então, pra mim, sentar com um livro e ler é tranquilo, muito familiar, tá de boa. Agora, você fala assim pra mim, sei lá, eu demorei pra me acostumar, por exemplo, não sei, aprender vendo vídeo, aprender... Pra mim, a leitura é a melhor forma de aprender. E hoje em dia, até que menos. Até que eu gosto de ver aula gravada. Mas eu acho que também a gente tem que levar isso em consideração. Uma pessoa que não tem familiaridade com a leitura e fala, pô, vou estudar psicologia. A gente tem que ler muito. Talvez você tenha uma dificuldade maior, não com a psicologia, mas com a leitura. Porque, porra, você não leu a vida inteira. Você vai ter que aprender a ler, você vai ter que aprender a estudar, né? Então, talvez seja isso. Não é nem questão de ter uma memória boa ou ser um mistério da medicina. Definitivamente não. É mais, talvez, que eu sempre tive familiaridade com a leitura. Sim. Isso faz uma diferença. Totalmente. Né? Não que seja verdade aquela coisa do... Algumas pessoas aprendem de forma visual e outras de forma... Isso daí a gente não tem evidência pra nada. Mas talvez entender... eu percebo que eu absorvo melhor o conteúdo desse tal jeito aqui. Então, eu posso tentar transformar de uma forma que faça sentido. E a questão do interesse. Você lê um negócio que não te interessa e você não vê o porquê que você está fazendo aquilo. Por que eu vou ter que ler essa bosta desse livro para ser esse cu dessa matéria que eu não quero trabalhar com essa bosta? Já começou errado. Eu passava por isso quando eu tinha que, por exemplo, estudar uma prova. Na PUC, a gente tinha teologia. Era obrigatório porque é uma faculdade católica. Eu ia achar muito legal. Mano... Eu sou muito curiosa, né? Então eu ia ficar tipo... era aquilo, eu tinha uma birra, eu ia ler aquelas paradas, eu queria que eu isso acho que explodisse. a título de curiosidade eu ia gostar Marx, mais né, de... amiga? Não sei o que era pior. Mas assim, é uma questão do tipo, se a coisa não te interessa, você não vê um motivo, é lógico que vai ficar muito diferente, muito mais difícil. Então, é interessante você pensar sobre isso também. Por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu quero ler isso aqui? O simples, não quero ficar de DP, quero passar, às vezes não é suficiente para motivar o nosso estudo. Então, talvez a motivação é importante, né? Saber o porquê que você está fazendo. E entender que, assim, quanto mais rápido você conseguir resolver esse problema, menos você vai ter que sofrer com ele. Porque, no fim das contas, você procrastina para, no final, ter que se ferrar de qualquer maneira. Eu acho que eu comecei a gostar da psicologia depois de formada, justamente para poder direcionar, estudar só o que eu tenho interesse. Aí sim. Eu pensei, nossa, que legal. Agora vai. E o que faz diferença na sua prática, né? Sim. Porque eu também sinto isso, que é muita abstração na nossa faculdade. Muito mundo das ideias ali. Quando você vai estar de frente com o paciente ali, você sabe que tem algumas habilidades que você tem que desenvolver. E aí eu acho que tem um conceito de aprendizagem que eu gosto muito, que é aprender não é você colocar mais informação para dentro. É você transformar a forma como você age no mundo a partir daquele conhecimento que você adquiriu. Uma vez que você percebe que, nossa, eu tô atendendo de um jeito, eu tô mais confiante na clínica, eu acho que eu consigo ajudar melhor meus pacientes com isso que eu tô aprendendo, eu sinto que eu tô com o melhor preparo técnico que eu posso ter, isso tem muita diferença, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem ali, esse processo que você passou foi de poder enxergar a consequência do seu estudo de um jeito muito mais palpável, né? Um gancho que eu queria puxar do que você falou sobre a familiaridade com a leitura, é que a gente tá falando de dois mundos de leitura diferentes. Você, quando era mais nova, sempre gostou de literatura... Literatura, no geral. E não a gente tá falando da literatura científica, né? Que aí, quando você entra na faculdade, você tem que ter um letramento acadêmico e são dois mundos diferentes, porém, todos são palavras e claro, como a Lê falou, a sua bagagem de ler ficção e outras coisas te ajudou também na bagagem de ler a parte técnica. Mas o que eu queria trazer é a importância da literatura para atuação como psicólogo. Eu acho que como enriquece o nosso repertório, entender novas formas de ser, conhecer novas histórias, personagens. Tem, por exemplo, um dos meus livros favoritos, talvez seja meu livro favorito, eu nunca consegui enunciar isso, porque eu amo muito. Mas o Ana Karenina, do Tolstói, se você lê como ele constrói, como cada personagem pensa, tipo, como se você pudesse ter acesso à cognição, ao mundo interior, às emoções e comportamentos de várias pessoas. Então, eu acho que é uma possibilidade de expandindo sua forma de enxergar o mundo, saindo da sua bolha, vendo que tem várias formas de ser. E é óbvio, você tá lendo por prazer, não é uma obrigação, né? Não vai ter uma consequência... não, ontem eu li Ana Karenina, amanhã eu vou atender melhor meu paciente. Não é essa a questão. Mas como eu acho que enriquece a nossa formação pessoal e profissional quando você
tá em contato com literatura não só acadêmica. Não, total. Eu acho até pelo fato, talvez, da literatura ser humana, né? A gente, principalmente esses clássicos, eu acho que tem coisa ali que é tão psicologia, tão humana. E é tudo, no fim das contas, é tudo em português. Quando você tem a capacidade de ler um clássico e entender o que está acontecendo, procura uma palavra, entende, lógico, você não precisa ser erudito e saber tudo o que está acontecendo ali, mas, pô, eu tô lendo um livro que é em português e tá suave. A hora que eu for ler um artigo, que de certa forma é um pouco diferente, mas ainda está em português, a minha capacidade de entender é melhor, querendo ou não, né? E outra coisa também, parar de ter medo de ler artigo. A gente tem eu acho que existe um imaginário de que, o fulano lê artigos. Cara, pega um artigo e lê. Não é o fim do... Lógico, você não tem alguns que são... você tem que ficar horas ali para entender o primeiro parágrafo. Não tô falando que não é super fácil, mas tem alguns artigos que são excelentes, são fáceis de ler, né? E você fala, nossa, que legal, eu entendi. E eu não sei vocês, mas assim, o reforçador do estudo para mim é ver que eu tô usando o que eu tô aprendendo. Uhum. Então, eu sou tão tonta que quando eu faço alguma coisa ali que eu vejo na clínica, ou eu tô dando uma aula, ou produzindo algum conteúdo que eu vejo que eu tô mandando bem, eu fico arrepiada, literal, assim. Nossa, essa metáfora foi do caralho. Nossa, olha só que questionamento socrático, foi muito legal. Sabe assim, de você... ver, de novo, a motivação, sim, né? Eu tô literalmente estudando para ser um profissional melhor. O que eu quero aprender? E talvez também a questão de você selecionar. A gente falou de ler os originais e rarará. Mas assim, você sabe por que você está lendo aquilo? Você precisa ler esse livro inteiro ou você precisa consultar um capítulo? Talvez você não vá decorar todas as técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Você sabe onde consultar, né? Também essa questão de ter uma biblioteca à mão ali. Saber estudar. Eu gosto muito do conceito de estudo por demanda. Às vezes a gente vê um livro, por exemplo, o DSM, que a gente cita aqui várias vezes, e que ele é uma, sei lá, chamam, né, de Bíblia dos Psiquiatras. É óbvio que não é isso, mas é um livro muito grande, tem mais de 1000 páginas, 1000 e poucas, eu acho, o DSM 5TR. E a ideia não é que a gente memorize cada uma das psicopatologias que estão ali, mas sim que ele seja um material de consulta familiar a nós, que a gente saiba navegar bem entre eles. É claro que alguns transtornos que são mais prevalentes na população e mais frequentes na clínica, pelo próprio trabalho frequente com aquilo, você vai ficando mais familiarizado. Igual vocês, aquele dia que a gente brincou de fazer, se vocês sabiam todos os critérios de transtorno de personalidade borderline, porque é uma coisa que é uma coisa que está muito ali na rotina de vocês. Então é evidente que algumas coisas vão ficar memorizadas. Mas a ideia de estudar um livro como esse não é a pretensão de memorizar todo, mas sim de ter familiaridade com o material e saber que quando você precisar fazer uma consulta, vai ser rápido, vai ser fácil, você vai ali, entra, pega o dado que você precisa e pronto. Então, não é tanto essa sanha de decoreba ou alguma coisa nesse sentido, ou de precisa ler inteiro. Às vezes, você precisa ler um capítulo. E, de novo, volta, eu acho que um pouco na habilidade de priorização, gestão de tempo, organização. Mas só para arrematar essa história de ter um motivo claro do porquê que você está estudando. Eu, talvez por ser tão nerd, já tenha... Estudar é o meu... Assim, eu entendo que a gente estuda com um fim, né? Estudo é mais um meio para você obter essa melhora na prática que você quer. Mas eu gosto do estudo como fim também, assim. Gosto de estudar por estudar. Eu me sinto bem estudando. É tipo um hobby, não sei explicar. Mas, para algumas pessoas, e tem alguns estudos mostrando isso, que quando você tem a motivação clara, ou seja, o porquê você está fazendo, o porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo, a chance de você aderir a esse comportamento é maior. Então, começou, esse conceito veio do mundo dos negócios também. O Simon Sinek tem aquele livro que a gente já comentou aqui, que chama Comece pelo Porquê. Que é um TED Talk bem famoso, que quando você sabe por que você está fazendo o que você está fazendo, você vai com mais gás, com mais motivação. Se você simplesmente está indo para a faculdade para passar de semestre, é um motivo mais fraco e menos por ser mais desconectado dos seus valores. Quando você sabe que talvez você faça diferença na vida de uma pessoa, porque você está embasado nas melhores técnicas disponíveis, você está ali oferecendo uma escuta afetuosa, está de fato preocupado com a melhora do seu paciente, isso é transformador. Então, eu acho que talvez no pós-faculdade ou ali no momento do estágio seja um momento que muita gente pode ter essa virada de chave. Tipo, é pra isso que eu estudo. E aí, talvez ser mais reforçador esse estudo por demanda. Porque você sabe, tô com um caso na clínica que eu não sei muito bem sobre isso. Eu vou encaminhar ou vou me dispor a estudar? Também tem essas duas possibilidades, né?
Eu acho legal se expor ao desconforto também, usar a faculdade para isso. Porque na faculdade vocês vão ter acesso e vão ter que se expor a coisas que não são legais. Então, sei lá, de repente eu vou ter que fazer um trabalho em grupo, eu vou ter que fazer um seminário. Eu odiava trabalho em grupo, odiava seminário. Não porque eu não gosto de falar em público, eu caguei. Gostava, porque daí eu tinha que fazer só uma partinha. Exato, eu queria fazer tudo sozinha, porque eu achava que tava tudo uma merda. Eu queria fazer só... Nossa, pra mim era um pesadelo aquilo, até eu entender que assim, tá tudo bem. Vocês vão me demitir. Não, na verdade eu sofria demais, eu acho que você tá certíssima. Mas assim, eu tô na faculdade, vai ter um exercício ali de roleplay, eu tô, né, as pessoas, um vai ser o paciente, outro vai ser o terapeuta, cara, se expõe, usa a faculdade... Exposição é uma coisa que eu quero falar. Usa a faculdade para se expor a coisas que vai ter uma hora que você vai ter que se expor. E se a gente começa ali no... eu não consigo nem pedir o lanche da padaria, eu vou fazer um estágio de clínica o ano que vem. Cara, vamos se expor nesse negócio aí, né? Mas deixa eu te perguntar. Se na tua faculdade você tivesse os ratos... Então, eu havia como pensado nisso você? E havia, inclusive... pesquisado, existe uma prerrogativa do estudante em se posicionar no sentido de eu não quero fazer... Eu acho que tem isso na veterinária, em algumas... Eu posso estar falando merda, tá? Mas é que na época, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha pensado nisso. Eu não quero trabalhar com ratinhos. Então, existe uma forma de você contornar isso, dizendo do tipo... é como se fosse um consentimento livre esclarecido. Nossa, ali eu não sabia. Mas espera, contextualizando, porque ela entrou, você já era vegana quando você entrou na faculdade. Ah, já. Mas mesmo se eu não fosse, mesmo se fosse antigamente que eu comia carne, eu não ia conseguir. Eu ia querer levar o ratinho, eu ia sofrer que nem um cachorro, né? Olha que horror essa expressão, vamos problematizar? Mas sabia que na minha faculdade, quando a disciplina terminava no final do ano, a gente podia levar o ratinho para casa? Não, eu sei, eu boto fé, mas a questão é que assim, eu não quero Só que assim, a gente levava ele, né? Então, porque a gente enlouqueceu o ratinho. Eu não quero dar choque num rato vivo. É muito triste enlouquecer o ratinho. Sabe Sim. qual é a teoria mais triste da vida? O desamparo aprendido. Ai, horrível, péssimo. Gente, é uma... É que eu acho que existem... Nossa, a gente podia até fazer um episódio... Bom, Só eu deixa acho eu que dar um existem... parênteses sobre um disclaimer da tristeza. Qual? Do macaquinho? Não, do ratinho mesmo, do desamparo aprendido. Você já viu o macaquinho que vai abraçar a mãe filhote de pelo e... Ai, tá. A gente vai chorar no episódio de como ser o melhor estudante. É literal isso que tá acontecendo. Mas enfim, é um experimento que mostra que se você é exposto a hipótese era que se você for exposto a estresse crônico ao longo da sua vida, é provável que você vá se desinteressando pela vida, criando um dos sintomas da depressão, que é a anedonia. É claro, é multifatorial, tô sendo bem simplista aqui, mas só pra dar uma ideia. E aí o ratinho vai sendo exposto a várias coisas que ele não consegue controlar. Mas nada muito intenso, do tipo, um dia viram a gaiola dele de lado. Aí ele quer andar e fica tropeçando e cai. Aí no outro dia, perto da água, tem um choquinho, aí tem que dar uma volta pra conseguir tomar a água dele. Cada dia vai acontecendo um desafio no ambiente dele, um estímulo diferente. Outro dia fica um barulho infernal na orelha dele. Então, chega um momento que ele mostra diminuição, por exemplo, nas atividades de autocuidado, que chama o comportamento de grooming, que gatos têm, ratos que ficam se lambendo para se cuidar, por exemplo. Então, é meio que a prerrogativa de que, nossa, de fato, eles deixam de se interessar por ter uma vida melhor, assim, e se cuidar por conta da exposição a esse estresse crônico. Então, muito do que a gente sabe, não muito, né, porque é um estágio inicial de estudo, mas o que a gente sabe, a partir desses estudos, é importante para a evolução da ciência, mas a que preço, né? Tem uma questão ética que talvez a Lê tenha... Eu tenho sérios problemas com essa questão do ratinho. Quando eu fiz a psicologia comportamental, essa matéria, a gente tinha o Sniff. Sniff, é o digital, né? É ridículo aquilo, gente. Assim, não sei se é porque eu tenho alguma noção de programação, mas assim, enfim, é óbvio, porque é um programa programado para fazer coisas, então é muito tranquilo. Mas eu não entendo a necessidade de você ter ratos vivos nessa altura do campeonato. Mas hoje em dia é proibido, né? Eu não sei, eu tive ratos vivos. Não, mas eu acho teve, se eu não me engano, teve uma lei... Porque assim, vocês acham que faz sentido? Eu fico lembrando de pessoas que têm gatilhos específicos de conversar de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho gatilho de falar sobre abuso. E aí eu tô na faculdade e eu vou ter uma aula que vai falar sobre isso. Uhum. Eu vou ter que me expor a isso? Como é que eu faço? Porque assim, vai ser necessário para você ser um bom profissional. Eu tô pensando na questão do rato. Se fosse ou eu uso o rato ou não me formo, talvez eu falasse, não, tá... Eu vou ter que usar o rato. Eu ia levar o rato pra casa, pedir desculpa pro rato, chorar, ter um trauma. Dar as gotinhas de água pro rato. Dar as gotinhas de outras coisas pro rato, porque, né, enfim, eu tô mal, fiquei mal.
Só de pensar no ratinho. Mas voltando para a exposição, então, a gente pode pensar tanto a exposição se expor ao desconforto de fazer trabalhos em grupo, que a Lê falou, se dispor a desenvolver novas habilidades. Então, é muito comum que tenha naquela... Especial se saiu da adolescência e já entrou direto na faculdade. Que tenha desafio de falar em público, que é aversivo. Muitas pessoas não gostam ali de apresentar na frente. Então, se exponha. Se disponha a estar ali fazendo o seu melhor, porque muitas vezes a gente vai ver que várias questões de saúde mental, passando pelo que a gente não quer passar, atravessando um inferno, que a gente consegue desenvolver coisas que a gente precisa. Então, quando a gente se expõe ao desconforto de apresentar, mesmo você não querendo isso, é importante. E também eu penso na exposição, não só nesse sentido de desconforto, novas habilidades, etc., mas também na exposição de se mostrar, entre aspas, para os profissionais. Então, por exemplo... cursos online. Quando eu peguei grande parte da minha faculdade foi na pandemia. E as pessoas não queriam ligar a câmera, porque eu tenho certeza que muita gente via aula, sei lá, deitado da cama. Mas eu tô dando esse exemplo, sim, pandemia ficou no passado, ainda bem, mas tem vários cursos online. Muita gente não liga a câmera. E eu acho que é uma coisa básica, mas que o professor vai ver seu rosto, você faz boas perguntas, ele vê que você está interessado. A gente se conheceu porque a Lê me viu de câmera ligada em 2 cursos que a gente fez em comum. E normalmente só sou eu de câmera ligada. Eu conheci a Lê num curso também. Foi no Family Connections? Foi. Então, normalmente só sou eu de câmera ligada. Eu percebi que se ela tava na minha turma, a câmera tava ligada. Eu falei, olha só, eu quero ser amiga dessa moça, e ela liga a câmera. Porque eu acho até que tem vezes que eu confesso que eu tô vendo um curso e eu penso, nossa, vou deitar na cama, foda-se, vou desligar. Só que quando você tá com a câmera aberta e você sabe que estão te vendo, a sua postura também muda um pouco. No sentido de que, sei lá, não vou deitar, não vou ficar jogando, não vou Eu acho que dormir, isso tem um pouco assim. a ver... Sabe aquela máxima que se você quer uma posição, você já tem que agir como se você estivesse nela? Então, por exemplo, eu amo essa ideia. Eu fazia estágio. E para mim, eu levava o estágio tão a sério quanto se eu tivesse ali sendo efetivada naquela empresa. E, enfim, e isso, de certa forma, faz você se destacar. Né? Então, quando eu me formei, eu fui fazer curso de psicologia hospitalar e aí tinha estágio prático. Né? A gente tinha as aulas teóricas e depois a gente tinha que fazer a parte prática no hospital. Eu agia dentro do hospital como se eu fosse uma funcionária. Então, eu chegava cedo, eu estava sempre com a roupa que eles ensinaram que era adequada, né? Com a unha curta, sem esmalte, cabelo preso, né? Sem adornos. Exatamente como se eu tivesse sido contratada pelo hospital para trabalhar. E é óbvio que isso destaca, né? Uma pessoa num possível processo seletivo. E aí, quando o meu curso terminou, a minha supervisora, professora, enfim... perguntou quais eram os meus planos para depois do curso. Eu falei, meus planos é conseguir um emprego num hospital agora, né? Dela, então, porque eu tenho uma proposta para te fazer, né? E eu lembro que tinham, 30 pessoas na minha turma e tinha uma vaga. A psicóloga daquele setor, daquela UTI, ela ia tirar férias de 1 mês, 40 dias, e precisava de alguém para repor ali, para ficar no lugar dela. Eu falei, não é nada efetivo ainda, mas se você quiser ficar como substituta durante esse período... Enfim, enquanto você não tem nenhuma outra coisa, né, em vista. E aí eu fiquei, e daí desse trabalho me abriram outras portas. Então, a mesma coisa eu acho com o curso online. Quando eu fui fazer o meu curso de aprimoramento do Ambulim, de aprimoramento de transtornos alimentares, eu lembro que tinham quase 200 pessoas na turma online. E eram sempre as mesmas meia dúzia de rostos que estavam ali... com a câmera aberta nas aulas para tirar dúvida, né? Porque tinha as aulas gravadas e uma vez por mês a gente tirava dúvida online. Adivinha quem foram as pessoas que foram selecionadas para fazer o estágio presencial quando o hospital abriu? Nós, né? Então, isso é um diferencial. Você atuar, seja na sua parte acadêmica, né, educacional, ou no seu estágio, como se você, de fato, já estivesse atuando ali... vai te abrir portas, sem dúvida. E muito do que você trouxe, às vezes não é um negócio revolucionário. Às vezes a gente tem a expectativa de que, não, eu tenho que ser o melhor para isso dar certo. Às vezes o básico bem feito não é feito pela maioria das pessoas. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que compram curso online nem assiste. Então, aí você, além de assistir as aulas que você tinha que assistir, você estava na aula ao vivo. A maioria das pessoas não abre a câmera. Além disso, você abre a câmera. A maioria das pessoas não tira do... Enfim, são várias pequenas coisas que, aos olhos, sei lá, de quem está ouvindo, pode até parecer um negócio meio simples ou trivial, mas que, na prática, as pessoas não fazem. Então, você se destaca, às vezes, por ele estar com Pelo mínimo. Pelo mínimo, por estar com seu autocuidado em dia, por você estar apresentável, por você
tá interessado, né, naquilo que você tá aprendendo. Tirar dúvidas, participar, se mostrar presente, se mostrar prestativo. Isso também acho que é uma coisa muito importante, assim. Eu acho que quando eu entendi, essa noção também veio de quando eu trabalhava na Endeavor e eu sou muito entusiasta do empreendedorismo, eu entendi que a maior parte dos trabalhos e a maior parte das coisas que a gente faz na vida é resolver problemas. Então, tem uma história que fala, apaixone-se por resolver problemas. E todo mundo está com vários problemas. Podem ser microproblemas ou macroproblemas. O professor, por exemplo, pode estar com, sei lá, um monte de gente para responder pergunta na turma. Se você souber, vai lá no chat e ajuda a pessoa. A pessoa perguntou, não sei onde acha o PDF. Você manda o link do PDF que já tá fácil. Então, não porque o professor vai te ver fazendo isso. Talvez ele te veja como consequência. Mas porque, de fato, se você se dispuser a ajudar as pessoas, você vai sendo visto como alguém que está resolvendo pequenos problemas daquela turma. E isso é muito importante no mercado de trabalho e na vida como um todo, né? Uma coisa que eu ficava agoniada, fico ainda, né? Sei lá, a pessoa vai colocar o slide no telão e não funciona, e a sala inteira, 40 Ninguém pessoas... Tá nem aí. Ninguém se mexe. E assim, eu sempre... Depois eu desisti dessa... A vida me venceu. Mas eu fui representante de sala, eu fazia... Eu resolvia os problemas. Eventualmente eu pensei, não, acabou, deu pra mim, não aguento mais. Foda-se os problemas. Foda-se os problemas, né? Essa pica não é mais minha, agora a pica é do aspirante. Enfim, parei. Porque não deu. Cansei mesmo. Mas é sempre isso. As pessoas têm o mínimo de atitude, às vezes falta. E quando a gente fala de clínica, essa coisa de exposição, pacientes são criaturas que nos desafiam, né? Eu vejo, às vezes, assim, o paciente ele vai tentar te derrubar de vez em quando. Porque é importante você saber que a pessoa que está te tratando, ela tem uma autoconfiança, ela sabe falar, ela sabe se portar, né? É importante a gente e eu acho que a faculdade é o momento de errar. Depois que você está na sua clínica e você recebe uma demanda, não estou nem falando de uma demanda super complexa, mas você recebe qualquer demanda. Você vai errar na clínica, a gente erra, somos seres humanos, mas assim, o peso do erro quando você está formado na sua clínica, ele é muito maior do que quando você está na faculdade e tem uma pessoa do outro lado da sala de espelho para imediatamente intervir e falar, cagou ali no negocinho. Então, assim, a hora da faculdade é a hora de errar. Aproveita que você tem a armadura do estudante para falar, eu sou estudante. E, usa. Porque depois, às vezes, a gente vai deixar para desenvolver alguma habilidade, sei lá, conseguir falar... Por exemplo, eu falo muito palavrão, eu falo muita gíria. Se eu tô entre amigos, aqui até que eu me controlo. Assim, incrível. Tem dias que sim. Tem dias que sim, né? Mas eu sou muito assim, não, mano, não sei o quê. Eu falo como um moleque. E assim, pouco letrado. Mas eu sei falar, eu sei me portar. Eu sei, dependendo de quem eu atendo, eu sei mexer nessa... né? Porque você não vai apresentar um trabalho acadêmico e, mano, esse trabalho... Não, você vai rimar ali. Não, isso é importante. Que é isso. Ai, nossa, que elitista, nem todo mundo... Não, cara, você precisa... crescer e ser um adulto, você precisa parecer um adulto, você tá virando um profissional, vamos adultecer na faculdade, né? Talvez me cancelem por isso também, é a vida, mas eu acho importante. Faz tempo que a gente não usa o sino do cancelamento. O adultecer, ele é importante também, você não quer que olhem pra você e pensem, ai, que bonitinho, psicologuinho, não, pô. Sim, e a adequação da linguagem é uma coisa crucial, querendo ou não, e outra coisa que também pode ser cancelável, mas a sua aparência, a sua postura diz muito sobre o seu cuidado com aquele momento. Eu, por exemplo, se eu abro a câmera, uma psicóloga toda descabelada, que, sei lá, tá com uma cara de que acabou de acordar, não se preparou pra sessão, não tá sentada de forma ereta ali, pronta, com uma luz na cara dela, sei lá, pra me atender, eu já vou falar, gente, que é isso? Sabe, não é uma conversa com uma amiga, você espera um profissionalismo. E o profissionalismo não transparece só com uma linguagem adequada, mas também com a linguagem visual, os sinais que a gente lê, a postura. Então, acho que várias dessas coisas são muito importantes e a gente espera que, de algum jeito, a gente tenha contribuído aí Acabou? Acabou! Mentira! Tem mais coisas pra falar? Não, mas eu queria continuar, sei lá. Eu tenho uma listinha de uma vez que eu fiz um post. Sempre me perguntavam, entrei na faculdade de psicologia e agora? A gente pode concluir, talvez, com um apanhado dessas coisinhas. Bora. Então, a primeira é desenvolva a sua habilidade de gestão de tempo. Então, tem muito a ver com os estudantes procrastinarem muito e como que você pode fazer isso, usar método Pomodoro, aprender métodos de estudo. Aprenda a aprender, porque muitas vezes essa habilidade é negligenciada e você simplesmente não sabe quais são os melhores métodos de estudo e etc.
Leia as obras originais dos grandes autores, então faça um esforço para sair da sua zona de conforto. História da psicologia também é importante, autores clássicos são importantes, mas, é claro, se atualize na medida do possível com artigos científicos. Exponha-se o máximo possível, então a gente falou bastante sobre isso agora no final. Estude sobre prática baseada em evidências, se você for da área da saúde, domine o inglês. E o último respeite, absorva, mas sempre reflita. Então, a ideia é que estar na frente do professor e questionar aquilo que ele está apresentando não significa jamais, necessariamente, questionar o professor. Ou desrespeitá-lo. Desrespeitar, colocar o conhecimento dele em xeque, nem nada disso. Você pode simplesmente ouvir e pensar, será que faz sentido? Será que está embasado? Será que... Enfim, cultivar sempre um olhar interessado e curioso. Porque como profissionais da saúde, a gente vai sair dali habilitado a uma coisa muito séria e importante. Sim. Se você não consegue ser assertivo no seu discurso, eu sempre brinco. Eu, na minha vida pessoal, nossa, eu sou treteira, eu falo palavrão, é o que eu falei. Mas, assim, a gente tem que ter a capacidade de questionar de forma assertiva, discordar com educação, se portar do jeito que o ambiente pede. Eu achei sensacional que todos os itens da sua listinha a gente falou espontaneamente. Eu só quis trazer um apanhado, talvez, para organizar na cabeça do ouvinte. Raciocínio. Mas sem querer a gente foi falando. Eu acho que seu perfil é muito bom para quem tá nesse momento também. Porque você tem muito conteúdo bom disso daí. Então, já recomendo o perfil de Lauren. Eu acho muito doido, assim. Eu me esforço muito e tenho uma crença de, meu Deus, será que vai dar certo tudo isso que eu tô fazendo? Será que eu vou colher todos os frutos que eu plantei? Não sei o que lá. Existe muito dessa insegurança em mim. E eu acho que o que me move é um pouco disso. É nunca saber se eu sei o suficiente. Por outro lado, eu já vejo que, assim, antes de me formar, eu publiquei um livro. Eu sou convidada para dar palestra em congresso, sou contratada por empresa para dar palestra, eu faço coisas... E lembrando também, né, a questão ética, o estudante de psicologia, ele não pode atender enquanto um psicólogo, isso é vedado que o estudante faça, ele precisa estar só no contexto de supervisão da faculdade, ali na época dos estágios, que é o momento em que eu estou, mas outras atividades que estão no escopo da ética que eu posso fazer, eu faço. E eu acho isso muito legal de ver, assim, que dá para colher frutos da terra enquanto você ainda é estudante, se você se esmerar a fazer essas coisas que a gente trouxe, tomar sempre também muito cuidado para se portar de forma ética, responsável e tomar cuidado com as coisas que você sai falando por aí também, porque acho que é um recado final que eu queria deixar. Muitos pacientes enxergam a experiência que eles têm com aquele psicólogo como se aquele psicólogo representasse a psicologia. E você, como estudante de psicologia, já representa um pouquinho. Então, você chega na sua família no Natal e fala que você é estudante de psicologia, talvez as pessoas te enxerguem com esse estigma do que é ser psicólogo. Se você reproduzir esses estigmas, ou se você falar besteiras muito grandes a respeito do comportamento, cognição e enfim, emoções, isso pode permear ambientes e espalhar um monte de desinformação que é um desserviço para a saúde mental das pessoas. Por outro lado, você pode falar assim, eu sou estudante de psicologia, se valer de conhecimentos que são... que procuram e buscam se aproximar de uma verossimilhança e ajudar a disseminar informações que podem contribuir para a vida das pessoas. Então, olhar para esse lugar de estudante de psicologia, assumir a responsabilidade, acho que um pouco do que a Camila falou de... atue como se você já fosse um profissional e uma vez que você for psicólogo, se responsabilize por cada paciente que sentar na sua frente. Porque ele pode sair de lá falando bem da psicologia ou mal da psicologia. Muito paciente fala... Psicologia, eu acho que isso está mudando nos últimos anos, mas muitas pessoas falam, psicólogo não adianta, psicólogo é a mesma coisa que nada. Pode ser. Pode ser que de fato não adiante, porque muita gente não trabalha baseado em evidências, muita gente não tem o mínimo de comprometimento e envolvimento com os pacientes que tá ali, então eu não dou descrédito para quem fala isso. Mas acho que cabe a nós, assim, que os nossos pacientes saiam da nossa frente um pouquinho transformados para melhor e com coisas positivas a dizer sobre o trabalho do psicólogo. Eu adorei. Eu pensei em uma última coisa. Não existem perguntas idiotas. Quanto mais a gente sabe, menos a gente acha que sabe. Então, se você acha que você sabe tudo de um assunto, tá errado. E sabe que eu sinto... A gente vai se empolgando, né? Dunning-Kruger! Vamos falar do Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, essa lógica que a Lê estava falando, mas eu sinto que a nossa classe, por mais que a gente tenha... somos colegas de profissão e etc., eu sinto... É muito velado isso, pode ser muito uma percepção minha, mas que existe um julgamento. Se você entra e faz uma pergunta que você acha que é muito básica num curso que você tá achando que todo mundo que tá ali tá te avaliando,
você não deixa de fazer. E por deixar de fazer, talvez você não entenda a próxima coisa, a próxima coisa, a próxima coisa. Então, assim, não tenha medo de fazer a pergunta que você acha que é a pergunta burra. Porque às vezes outra pessoa tá pensando isso também. Só que não tá com coragem de só falar. que não quis assumir o lugar de não saber. E aí a gente fica num pretenso saber de um monte de coisa, ninguém fala que não sabe e vai perpetuando esse ciclo, né? De não ter a humildade intelectual de dizer, tem muito que eu não sei, de fato. Nossa, eu adoro fazer pergunta idiota, porque tem coisa que eu falo, não sei de nada, não sei nem meu nome se ficar me pressionando. Eu gosto de ser a pessoa que não sabe. Eu acho que o dia que eu parar de fazer pergunta e achar que eu sei do negócio, eu tô redondamente enganada. Amiga, Sócrates estaria orgulhoso. Sócrates é meu brother. Obrigada para quem ficou até aqui. A gente espera que esse papo tenha contribuído de algum modo para sua jornada aí enquanto futuro psicólogo ou para outra área, se você ouviu de curioso. Deixa aqui nos comentários quais temas vocês gostariam que a gente comentasse. Se você tá vendo pelo YouTube, deixa um like no vídeo, deixa nos comentários sua visão. Se você tá ouvindo pelo Spotify, não deixa de avaliar, deixar 5 estrelinhas. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.